Parecia que o Ceará iria estrear na Série A com um baita resultado fora de casa. 30 minutos excelentes, 2-0 no placar. Mas não foi assim que a história terminou. O Bragantino conseguiu arrancar o empate com 2 gols nos acréscimos do primeiro e do segundo tempo, e com uma produção muito maior depois desses 30 minutos que eu falei, e conseguiu tirar do Alvinegro os 3 pontos, né? Na verdade, tirar 2, o Ceará soma apenas 1 nessa primeira rodada do Brasileirão. É sobre Bragantino 2, Ceará 2, o papo no canal do Caio Costa agora. Pois é, pessoal, né? Quem viu os primeiros 30 minutos do Ceará contra o Bragantino ficou muito feliz, né? Uma equipe muito atenta, um time marcando a saída de bola do Bragantino praticamente com 4 jogadores, afinal de contas Galeano, a grande novidade da escalação, e Fernandinho se juntavam a Mugni e Pedro Raul e forçavam o Bragantino a forçar uma bola mais longa e rifava essa bola, coisa que o meio de campo do Ceará recuperava e o time avançava em bloco, um time muito atento, muito aceso durante esses primeiros 30 minutos, consegue fazer 1-0 com uma jogadaça, um passe do Marlon, uma jogada muito boa do Dieguinho, para mim o melhor homem do Ceará em campo, encontrando o Pedro Raul, que mantém a sua média espetacular com a camisa do Ceará, fez 1-0 de forma natural, de forma muito tranquila. O Ceará consegue fazer o 2-0 numa jogada que também é muito trabalhada, o gol do Marlon de cabeça. O torcedor do Ceará deve lembrar do gol do Marlon contra o Maracanã, de cabeça muito parecido, a batida do Lucas Mugni, gol dele, e também no Clássico Rei, na final, há uma cabeçada do Marlon, que a bola passa por cima do gol do João Ricardo, que mostra bem como esse lance é bem trabalhado. E ainda tem, por exemplo, a jogada de contra-ataque com o Galeano, que ele poderia de chuta cruzado, poderia até ter tentado o cruzamento, o Ceará poderia ali, desculpa, repetir todas as vezes poderia, mas teve a oportunidade de fazer 3-0 e ali encaixotar um resultado que seria espetacular em Bragança Paulista, principalmente levando em conta o histórico do Ceará nunca ter vencido o Bragantino em jogos de Campeonato Brasileiro da Série A. Só que parece que quando o reloginho bateu 30 minutos, tudo mudou. Era natural até que a gente visse um Bragantino partir mais ao ataque e um Ceará se recuar para buscar esses contra-ataques. Não havia mais a necessidade de você fazer uma marcação-pressão subindo os 2 pontas para marcar numa saída com 4 jogadores, uma vez que o Bragantino viria para o ataque e você teria o contra-ataque à sua mercê. A questão é que talvez o Ceará não tenha lastro defensivo para recuar tanto. E além de tudo, houve uma demora para entender como o Bragantino conseguia agredir a equipe do Ceará. As jogadas pelo lado esquerdo da defesa do Ceará era o tempo todo. Fernandinho talvez não desse vazão, Matheus Bahia tem suas dificuldades de marcação, e exigir que Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni o tempo todo façam essa cobertura, fica difícil o encaixe. E o Bragantino encontrou esse caminho, principalmente pelo lado direito da defesa do Ceará. É claro que quando você vai ver o recorte dos melhores momentos, você vai ver que o lance do gol surgiu numa jogada que a partir do lado direito, um raro cruzamento perto da pequena área, mas é impressionante como o La Quintana está livre sem nenhum combate ali para fazer o gol. Embora o gol poderia ter surgido antes, o Bruno faz uma defesaça na cabeçada do Sacha, e antes mesmo do gol, o Bragantino já tinha criado 2, 3 situações de perigo concretos para diminuir o placar ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Ceará toma um gol numa jogada que seria alvo do Bragantino quase que o segundo tempo inteiro. A marcação até ficou mais ajeitada, mais ajustada do lado direito. Houve momentos que o Galeano fechava quase como um lateral direito e o Fabiano vinha para jogar por dentro, fechando uma linha de 5. E aí o que é que sobrava ali pelo lado esquerdo do Bragantino? O cruzamento em diagonal procurando alguém do outro lado, nas costas ou do Matheus Bahia ou do William Machado. Nesse tipo de jogada tem um gol anulado do Sacha, tem uma jogada que o John não marca, porque o próprio Matheus Bahia, é verdade, evita uma finalização, mas o Bragantino encontrou esse caminho e foi buscando um espaço ali. Quando é entendendo que o time tinha baixado de intensidade e cansado, foi fazendo as suas substituições aos poucos, né? Tirou o Fernandinho para a entrada do Ailon, tirou o Mugni para a entrada do Lourenço, preferindo não abrir mão de Dieguinho e Fernando Sobral, que mesmo nesse cenário todo de pressão, para mim, eram os 2 melhores jogadores do Ceará no jogo, conseguiu conter mais os avanços do Bragantino. O Bragantino tinha mesmo que abrir por os lados, porque não conseguia se procriar tanto pelo centro, uma vez que os 2 volantes estavam bem no jogo. Nesse contexto todo, ainda tem uma boa chance do Ceará, um passe do Sobral para o Pedro Raul, o Cleiton faz a defesa evitando o terceiro gol do Ceará.
À medida que o tempo foi passando, acredito que por questão física, não por técnica, mais substituições. Sai o Galeano e a entrada do Rafael. O Rafael Ramos era entrando naquela segunda linha, mas fazendo muito mais aquele movimento que o Galeano já fazia para fechar a linha de 5, como se fosse um lateral, trazendo o Fabiano para jogar por dentro. Mas o problema foram com as outras substituições. O Rômulo não entra bem. O Rômulo é um jogador que eu já defendi algumas vezes, que eu queria vê-lo como meia, mas a partir de hoje eu vou esperar ele render. Hoje ele entrou muito, muito mal. E veio a entrada do Lucas Lima, que reconfigurou o meio-campo, trazendo o Lourenço, que tinha entrado para do Mugni para jogar lá do Sobral. E aí, sem Sobral, sem Dieguinho, o Ceará perdeu muito de contexto ali no meio. Apenas uma questão física justifica a saída dos dois. De ter entendido que os dois não acompanhariam mais o jogo. Porque ficou nítido que aí você chamou mais ainda o Bragantino para o seu campo de ataque. O Ceará não tinha mais contra-ataque e não tinha mais poder de marcação no meio do campo. O problema do lado esquerdo da marcação continuou. O Ailon ali do lado não conseguiu resolver, o que o Fernandinho também não resolvia. E o lance do segundo gol é quase que um retrato do que estava anunciado. Espaço para chegar à linha de fundo do lado esquerdo, jogada trabalhada, todo mundo perdido daquele lado. E aí, sem aquela convicção de Dieguinho e Sobral, Lucas Lima está por dentro, Lourenço chega atrasado, o Eric Ramírez chega livre e faz o gol de empate do Bragantino, que pela ótica do Bragantino foi muito justo. Aliás, mais uma jogada pelo lado esquerdo da defesa, por muito pouco o Bragantino não fez o terceiro gol. Cabeçada do Lucas Sacha e uma defesaça do Bruno que garantia ao Ceará pelo menos um ponto. É só a primeira rodada, não é terra arrasada, mas os defeitos ficam latentes e Série A é o seguinte, se você joga 100%, você pode ganhar de muita gente. Se você joga de 80% para baixo, você pode perder para qualquer um dos outros 19 times. Os primeiros 30 minutos do Ceará foram animadores. Recuar é quase que um caminho natural quando você está ganhando de 2-0. Mas aceitar demais a pressão e não conseguir jogar custa muito caro. E acho que a briga do Bragantino é a mesma do Ceará, uma briga para se manter na primeira divisão. Então eram 3 pontos importantíssimos para o Alvinegro seguir um começo de competição. Pô, custou caro, agora é tentar entender como um time toma uma pressão como tomou contra o Bragantino. E aí é ver essa rotação de Dieguinho e Sobral, não tem substituto à altura. Quem vai fazer a recomposição dos lados? Mais uma vez o lado esquerdo da defesa do Ceará, que no jogo contra o Bahia era problema com o Nicolas, e dessa vez sobrou para o Matheus Bahia, foi o grande calcanhar de Aquiles defensivo da equipe. Léo Condé tem trabalhos para encontrar de novo esse encaixe nesse nível de competição, porque a Série A, meu amigo, ela não aceita desaforos, tanto para qualquer time, principalmente para quem está retornando à primeira divisão. De novo, queria agradecer a cada um que está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Deixa o like, comenta, compartilha. Vamos falar sobre futebol.